Estamos online, estamos ao vivo, seja muito bem-vinda, Enche Poderosa, seja muito bem-vinda à nossa reunião de negócios, seja muito bem-vinda à nossa reunião de negócios que acontece toda segunda e quarta-feira às 19h30. Aqui eu trago estratégias e conteúdos para você que é engenheira civil e deseja chegar a 10 mil por mês ou mais, mesmo sem ter experiência. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Emiliana, sou engenheira civil, especialista em financiamento de construção. E nessa live de hoje, o nosso tema eu vou trazer para você estratégias perfeitas para engenheira civil dominar o processo de financiamento de construção e ganhar 10 mil por mês ou mais, mesmo sem ter experiência. Então, nessa live, eu vou trazer estratégias, para você que é engenheiro civil e deseja dominar o processo de financiamento de construção e ganhar 10 mil por mês ou mais, mesmo sem você ter experiência, tá? E bora lá, vamos começar. Eu quero que você pegue papel e caneta e anote, tá? Anota, porque eu trago aqui para vocês mesmo um conteúdo de bastante relevância e para quem não anota, esquece, tá? Para com esse negócio. Se você não anotar, você esquece. Então, você pega e anota, tá? E eu quero que você me dê feedbacks aí. Se você tá conseguindo entender, se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar, que assim que puder, eu vou estar te respondendo, vou estar falando com você. E se você também não estiver gostando, se você não estiver entendendo, você também fala, que aí você vai me ajudar bastante, tá bom? E façam bastante perguntas no final da live, assim que acabar, eu vou estar respondendo vocês, tá? Porque às vezes eu vou falando assim, empolgada no conteúdo, mas pode deixar que no final eu estarei respondendo vocês, tá bom? Gente, porque eu escolhi esse tema, algumas pessoas acham que para dominar o processo de financiamento de construção precisa de ter experiência. Precisa de ter uma experiência, já ter trabalhado, acha que falou, financiamento, a gente está falando de banco, acha que é um bicho de 7 cabeças, mas está completamente enganada a engenheira que pensa isso. Para você trabalhar com financiamento de construção, você não precisa de ter experiência. O mercado não exige que você, me dê um papel aqui comprovando que você tem experiência. Não, o mercado não exige que você tenha experiência. Ele exige que você entenda o passo a passo, que você saiba o processo de financiamento de construção para você atender o cliente. Porque se você não sabe como é o processo de financiamento, como você vai atender esse cliente? Como você vai conseguir guiar esse cliente, tá? Quando eu falo dominar o processo de financiamento de construção, é você saber toda a metodologia para você saber orientar esse cliente, para segurar na mão dele e guiar ele. Por quê? Nosso intuito é o quê? É ajudar as famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria. Como? Com o financiamento de construção. E aí você vai fazer o quê? Você vai ajudar famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria com financiamento de construção e com isso você faturar 10 mil por mês ou mais, mesmo sem você ter experiência. É isso que eu trago para vocês aqui. Eu trago conteúdos aqui referente a isso, com o intuito, o nosso objetivo é esse, ajudar essas famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria com financiamento de construção e com isso você ganhar 10 mil por mês ou mais, tá? É esse o nosso intuito. Não tem erro aqui não. Eu trago o conteúdo toda segunda e quarta-feira com esse intuito, tá? Eu falo sempre, a pessoa precisa ter, a profissional, a engenheira, ela precisa ter clareza, entender o que é o processo de financiamento de construção e quais são os passos desse processo. É isso que a profissional precisa. O banco não exige que você passe em nenhum concurso público, não. Ele fala, tem que fazer concurso, tem que sentar e estudar para poder ser engenheiro e trabalhar com financiamento de construção. Precisa disso? Não. Só que tem muitos profissionais que acham que precisa disso, de passar numa prova para trabalhar com financiamento.
Não tem nada disso. Ah, eu preciso do gerente da agência me indicar. Não tem nada disso. Não existe. Você precisa dominar o processo de financiamento de construção. E qual é a importância de uma engenheira dominar o processo de financiamento de construção? Gente, eu estou falando para você de 13 milhões de famílias que sonham em adquirir a casa própria, sonham em ter a casa própria. Elas não têm. Por que não tem? Porque não tem dinheiro para comprar o terreno e construir. E aí a gente vai deixar essas famílias como? Olha aí o mercado. É um mercado, gente, de muita demanda. E quando as profissionais saem da faculdade, a maioria das profissionais, das engenheiras, quando não conseguem um emprego na área, elas querem trabalhar com projeto, fazer o que todo mundo faz. Gente, se você for fazer o que todo mundo faz, você vai ficar batendo cabeça. Você vai ficar batendo cabeça, entrando numa guerra de preço. Agora, quando a gente fala financiamento de construção, a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende na faculdade fazer projeto, fazer cálculo estrutural, fazer projeto elétrico, hidráulico, estrutural, tudo isso. Mas a gente não aprende o financiamento de construção. E exatamente por a gente não aprender isso na faculdade, se as profissionais não enxergarem essa oportunidade e sentarem, querer aprender o processo de financiamento de construção, ela vai ficar, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que todo mundo faz. Ela não vai ter um diferencial. E como eu falo com absoluta certeza que a maioria das profissionais não sabem que elas podem trabalhar com financiamento de construção e ganhar dinheiro com isso. E aí, com isso, gente, o que a gente consegue? A gente consegue, eu enxergo nitidamente com financiamento, que a demanda é um mercado de alta demanda e baixa concorrência e alta lucratividade, porque se você faz o que poucas pessoas fazem, você automaticamente pode cobrar mais, não é não? Quando você faz o que poucas pessoas fazem, você consegue cobrar mais. E quando eu falo assim, poucos profissionais atuando na área, quando você escolhe uma área que poucos profissionais atuam, isso tem vantagem ou isso tem desvantagem? Com certeza isso tem vantagem, gente. Com certeza tem vantagem. Porque alguns profissionais ficam assim, olhando para o tempo, esperando a oportunidade cair, o emprego dos sonhos vir do céu, ou conseguir algo que tenha segurança. Mas você já ouviu dizer um ditado que fala assim: passarinho que acorda mais cedo bebe água limpa? Se você enxerga a oportunidade e você enxerga a oportunidade, consequentemente você vai beber água limpa. Você vai ser a primeira, uma das primeiras que vai trabalhar naquele nicho. Depois, quando você começar a se destacar e se tornar referência, as pessoas vão querer fazer o que você faz, porque é isso que acontece. É sempre assim. Não vamos falar da engenharia, vamos falar de outra coisa. Quando abre algum negócio na sua cidade que ninguém sabe, ninguém nunca abriu aquele negócio. Vamos supor uma hamburgueria que tem uma receita lá diferente e ela oferece um molho diferente, a carne é diferente, a batata é diferente e ninguém na cidade tinha parado para fazer aquilo. Aí abre aquela hamburgueria e tal. Quando ela começa a fazer aquilo, começa todo mundo ir lá, automaticamente o preço daquele hambúrguer, vai ficar mais alto. E aí as pessoas começam a enxergar que aquilo ali está tendo uma alta demanda. Uma alta demanda, porque muitas pessoas estão indo lá, Consequentemente, o quê? Vai aumentar o preço. E todo mundo começa a olhar aquilo com outros olhos. Fala, caraca, tem muita gente ali, hein? Aquele pessoal ali daquela hamburgueria tá ganhando dinheiro pra caramba. Eu vou fazer isso também. Aí começa a querer copiar a carne da hamburgueria, começa a querer copiar o molho da hamburgueria, começa a querer copiar a batata da hamburgueria, e aí começa a querer fazer igual. Mas, gente, igual quando você tem um tempero, ninguém vai fazer. Quando você tem o seu tempero, o seu jeito de fazer as coisas, não vai vir uma outra pessoa e tomar o seu lugar. Não adianta. Então, mas você tem que ser a primeira. Agora, se você for querer esperar a oportunidade cair do céu, não dá, tá? Não dá. Aí, o que acontece? Quando o profissional fala que
vai começar a trabalhar, atuar dentro da engenharia, e aí vamos supor, a maioria delas escolhem trabalhar com o mercado de projeto, né? E aí, quando uma profissional começa a trabalhar com um mercado de projeto, para ela começar a se destacar, ela vai ter que começar a trabalhar com alguns anos, né? Vai precisar prestar aquele serviço, fazer projeto para alguns clientes, para depois ela se destacar. Por quê? A maioria dos engenheiros fazem o quê? Projeto. Então, para você ter um destaque, você vai ter que trabalhar muito, fazer muito projeto, esperar muitos anos passar. Agora, quando você escolhe um mercado que poucas pessoas atuam naquela área, poucas pessoas atuando naquela área, é muito mais fácil para você se destacar. E eu acabei de te mostrar quantos clientes. São 13 milhões de famílias que sonham em adquirir a casa própria. Então, cliente não vai faltar. Falta o quê? Engenheira que sabe fazer com que essas famílias realizem o sonho de adquirir a casa própria. Isso falta, tá? Isso, a verdade, é isso que falta. Vou falando, assim. Quando eu falo assim, gente, enxerga essa oportunidade, vira a chave e acredita. Com certeza isso dá certo. É porque dá. Eu sou a prova viva disso, tá? Você precisa dominar uma área, fazer algo que ninguém faça ou que poucas pessoas fazem. Se você for ficar fazendo o que todo mundo faz, aí lascou, não tem jeito, tá? Então você precisa enxergar e dominar. Eu, por exemplo, eu atuo nesse mercado de financiamento de construção porque ele é um mercado que me traz várias oportunidades dentro dele. Dentro do financiamento de construção, a engenheira civil ela consegue ganhar dinheiro de várias formas. Tá? Com a parte burocrática, com a parte de documentação, sabendo orientar o cliente ali, aprovar o crédito do cliente, com a parte de elaboração de projetos, não só a elaboração de projeto, mas a aprovação de projeto, né? Você levar para aprovar para a emissão do alvará de construção, porque tem profissionais que só fazem o projeto e nem aprova aquele projeto para o cliente na prefeitura. Você oferecendo esse trabalho, você também consegue, né? Dentro do processo de financiamento de construção, são serviços que são entregues separadamente, com a elaboração de planilhas, porque tem as planilhas que a Caixa Econômica Federal ela exige para o processo de financiamento acontecer e é uma responsável técnica que precisa preencher essa planilha. Então tá aí uma outra forma de você ser engenheiro, poder ganhar dinheiro com financiamento de construção. Você pode trabalhar com a parte de execução de obra. Aí se você se sente insegura, para fazer a parte de execução de obra, ai, Miliana, eu tenho medo porque eu não tenho experiência, eu não quero fazer a parte de execução de obra. Você não precisa, porque a engenheira civil, quando ela vai trabalhar com financiamento de construção, como eu acabei de dizer, tem várias formas dentro do processo de financiamento. E você não necessariamente precisa ser quem vai trabalhar com a execução, contratar o pedreiro e fazer tudo isso. Mas isso consequentemente vai acontecendo com o tempo. Isso daí vai ser uma coisa que vai acontecer, é automático. Você vai começar a ter vários clientes, você vai dominar o processo de financiamento, vai entender a receita do bolo, e depois que você entender a receita do bolo, o cliente vai falar: por que você não faz a execução da minha obra? Por que você não? E aí você vai pensar: caraca, por que eu também não posso ganhar dinheiro fazendo a execução da obra dele? Não preciso de abrir um CNPJ, eu não preciso de ter uma empresa. Eu já sei como é todo o passo a passo do projeto, eu já sou a responsável técnica. Por que não? Aí você vai, isso aí é uma coisa que vai acontecer. Mas no início, eu preciso trabalhar com a execução de obra? Não, você não precisa, tá? Não precisa. Ninguém vai te obrigar a trabalhar com a parte de execução. Essa parte pode ser uma parte que pode ser terceirizada, tá? O cliente pode contratar o pedreiro, o João, Maria, quem ele quiser para fazer a execução da obra. Mas, de qualquer forma, ele precisa de uma engenheira, de uma responsável técnica para fazer todo o restante, tá? Precisa de você de qualquer forma, inclusive para liberar o dinheiro dele. O dinheiro das medições lá, para cair na conta dele, precisa de uma engenheira para fazer
o levantamento dos serviços que foram executados, fazer a planilha que a Caixa Econômica Federal ela exige, que o modelo é da Caixa Econômica, mas quem preenche é a engenheira. E aí, com essa planilha que o dinheiro é liberado na conta do cliente. Então, ele precisa de você, desde o início até o final da conclusão da obra. Ele vai precisar de você. Só que você tem que enxergar, né? Você tem a faca e o queijo na mão. Você precisa ser uma pessoa que enxerga essa oportunidade, tá? Quando uma profissional trabalha com financiamento de construção, ela se torna uma referência na cidade dela mais rápido. Por quê? Tá? Por quê? Porque o cliente, ele não tem comparável. Ele por ser uma área que poucos profissionais sabem atuar, ele não tem uma comparável de pegar e falar, eu vou ver o preço da Emiliana é X, o da Joana é Y e do João é Z. Então eu vou fazer com mais barato. Não, por quê? Porque poucos profissionais sabem fazer, sabem o processo de financiamento de construção. E aí ele se vê ali num jeito assim, cara, eu quero ter minha casa própria, mas eu não tenho dinheiro, eu quero fazer o financiamento. Mas para fazer o financiamento eu preciso de uma engenheira. Então, ele vai te pagar o preço que você pediu, porque, gente, não é um mercado que não tem concorrência. Eu abro meu Instagram para falar de financiamento de construção e eu vejo que muitas engenheiras nem sabem que elas conseguem ganhar dinheiro com isso. Elas não sabem. Por que eu comecei a trazer conteúdo para o meu Instagram? Porque quando eu estava no início, eu levava conteúdos, mostrava as coisas querendo captar os meus clientes na minha cidade. Mas quando eu consegui captar os meus clientes, as pessoas na minha cidade me conhecem tendo como referência por trabalhar com financiamento de construção, porém eu vi que muitas engenheiras me mandavam mensagem querendo saber como é que era isso, porque eu sempre falei, você não precisa de dinheiro, eu montei minha empresa sem ter dinheiro, eu pedi demissão da consultora onde eu trabalhava, porque eu enxerguei uma oportunidade, e aí eu comecei a falar, elas começaram a me perguntar, como é que é isso? Aí eu falei, gente, muita gente não sabe, eu também não sabia, né? Na verdade eu enxerguei essa oportunidade e eu fico querendo falar para vocês, porque é um mercado assim, muito vantajoso mesmo e, como eu disse, de pouca concorrência. E qual é a vantagem de trabalhar com financiamento de construção? Qual é a vantagem? Você se tornar referência, na sua cidade. Quando eu falo, eu falo financiamento de construção, aí eu falo assim, eu não tenho cliente. Aí eu falo, você não tem cliente, você não tem cliente porque você não quer ter cliente. Porque gente, eu vou explicar uma coisa pra você. Quando o cliente chega no meu escritório, ele não sabe nem pra que lado voa nada. Ele só sabe que falaram pra ele que eu trabalho com financiamento de construção e que eu consigo fazer com que ele realize o sonho de ter a casa própria dele. Ele chega aqui, ele não sabe nada, ele não sabe quais os documentos que precisa para aprovar o crédito dele, ele não sabe que não é qualquer terreno que a Caixa faz o financiamento de construção, que o terreno precisa ser um terreno documentado. Ele não sabe, às vezes ele chega aqui no escritório com um terreno que só tem contrato de compra e venda, e aí eu oriento ele, que não sabe. Ele não sabe que quando a gente fala financiamento de construção, ele escolhe o projeto da casa dele do jeito que ele quiser, que a gente elabora um projeto personalizado para ele. Ele não sabe nada disso. E aí ele chega aqui, se não tiver uma pessoa que sabe para orientar ele vai continuar lá morando de aluguel e pronto, e acabou. Agora, se você sabe explicar tudo isso para ele, sabe orientar e sabe fazer com que isso se torne realidade com a sua receita do bolo, com o processo que você sabe oferecer isso para ele, você acha que esse cliente não vai querer te pagar? Olha o que eu tô falando para você. Quando o cliente chega lá no banco, ele quer o dinheiro para fazer o financiamento de construção. E aí ele chega lá no banco, ele fala que já ouviu falar do financiamento de construção. Como que faz isso, gerente? Aí o gerente fala, você precisa de me entregar os documentos para a gente aprovar seu crédito. Depois do crédito aprovado, você vai precisar de um projeto. Depois de um projeto, vai precisar de uma planilha que a Caixa Econômica... Depois você vai precisar tirar uma certidão. Você vai precisar fazer isso. O
cliente, gente, ele nem sabe que raio é esse. Se é profissional, se as engenheiras não sabem, o cliente, então, coitado, menos ainda. Aí o gerente fala que ele tem que precisa disso. Ele fala isso é de comer, isso morde, isso não morde. No final das contas, o que acontece? Se ele não sabe que tem uma profissional que vai saber fazer isso tudo para ele, o que acaba ele fazendo? Ele desiste. Agora, se tem uma pessoa ali que levanta a bandeira, que pode ajudar a fazer com que esse sonho se torne realidade, tudo vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil para ele e vai ser mais fácil para você. E por que o cliente paga o valor que você vai pedir? Porque não tem profissional na área, não tem profissional. Então, se você é uma pessoa que vai fazer esse sonho se tornar realidade, ele vai pagar o que você pedir. Você consegue enxergar o que eu estou falando? Consegue captar essa mensagem? Deixa eu ver com o pessoal no YouTube aqui. Estão conseguindo captar essa mensagem? Que é isso, não tem jeito, tá? Aí você vai perguntar assim, tá bom, Emiliana, eu não sei fazer o processo de financiamento de construção, é possível eu terceirizar o serviço de financiamento de construção? Eu vou virar para você e falar assim, sim, é possível, mas você corre um grande risco, tá? Porque se o cliente ele te procura para fazer o financiamento de construção, ele está confiando em você. E o financiamento, ele não é uma coisa, é um processo. São vários passos dentro desse processo de financiamento. E se você não sabe quais são esses passos, você vai terceirizar isso para uma pessoa. Como você vai cobrar isso para ela? Como você vai cobrar para ela? Cadê o alvará de construção? Por que não tem o alvará de construção ainda? Você já tirou a certidão de inteiro teor lá no cartório? A PCI está pronta, a planilha está pronta, a PCI está certa, porque se você entende, quando você aprende o processo, você bate o olho na PCI, você sabe se ela está certa ou se ela está errada. Agora, se você não sabe fazer isso, você vai terceirizar uma coisa para outra pessoa, você nem vai saber se ela está fazendo certo ou errado. Aí, como que tira o ITBI na prefeitura? Você vai cobrar como? Você vai cobrar a pessoa que você está terceirizando, o outro profissional, como? Se você nem sabe o que é, como que tira esse ITBI? Você consegue enxergar que você tem que aprender? E o que eu faria nessa situação? Eu, Emiliana, faria nessa situação. Eu aprenderia a dominar o processo de financiamento de construção. Você sabendo como é o processo, você vai saber como cobrar. Você vai saber como cobrar. Depois que você aprende a receita do bolo e sabe quais são as etapas, você pode terceirizar sim, claro. Hoje mandaram uma caixinha de pergunta para mim, perguntando se no início eu tinha parcerias. E aí eu falei, no meu primeiro financiamento de construção, eu fiz todo o processo. Eu aprendi, né, todo o processo. Uma coisa que eu não fiz no meu primeiro processo de financiamento de construção foi o projeto. O projeto eu não fiz. O projeto foi um amigo meu, engenheiro, que fez. Eu não fiz. Na verdade, eu não tenho muita habilidade com essa parte, não gosto, isso me demanda muito tempo com essa parte de projeto. Então, na maioria das vezes, eu terceirizo, tá? Você nunca fez? Não, eu já fiz sim. Mas na maioria das vezes eu terceirizo, porque não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu entendo todas as exigências da Caixa Econômica Federal em relação ao projeto. Então eu bato o olho e falo, a lavanderia tem que estar coberta, tem que ter uma calçada de 60 centímetros em volta da casa. Porque eu já sei o que a Caixa Econômica exige. Então eu consigo fiscalizar ali esse serviço que eu terceirizei. Agora, se você já terceiriza tudo e nem sabe quais são os processos, quais são as exigências, você pode se dar mal, tá bom? Então, faça isso. Mesmo que você terceirize, você tem que saber o processo, tem que dominar isso, tá? E qual a melhor hora para você dominar o processo de financiamento de construção? O melhor dia, gente, e a melhor hora é agora, gente. Não tem jeito. Foi o que eu falei com você no início da live. Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. E não tem jeito, Se você quer ter uma oportunidade de ser reconhecido, se você quer ter uma oportunidade de ter muitos clientes conhecerem o seu serviço, você quer ter uma oportunidade
aonde você vai ajudar as famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria. Se você quer ter uma oportunidade de poder faturar, ganhar dinheiro dentro da engenharia civil, gente, a hora é agora. E você tem que começar. Se você ficar esperando, vai vir uma outra profissional, vai entrar na sua frente e vai pegar os seus clientes, elas entrarão na sua frente, vão pegar os seus clientes e elas que ficarão reconhecidas na cidade. Foi aquele comparativo que eu te falei da hamburgueria, tá? Eu te falei isso no início da live, tá? E quais as vantagens de uma engenheira dominar o processo de financiamento de construção? Quais as vantagens, né? Gente, foi o que eu falei no início. São quantas? 13 milhões de famílias que sonham em adquirir a casa própria. São 13 milhões de famílias. Então, são 13 milhões de possíveis clientes. E sabe quantos engenheiros existe? São 310 mil engenheiros no Brasil. E a grande maioria não sabe o processo de financiamento de construção. Não sabe. Não sabe mesmo. Então, olha quantos possíveis clientes e quantos engenheiros existe. E mesmo se na sua cidade já tem engenheiro que faça essa parte, que atua no nicho de financiamento de construção, não tem problema. Sabe por que não tem problema? Eu tenho certeza que a concorrência é muito pequena. Eu tenho absoluta certeza. Aqui na minha cidade eu não sou pioneira, eu não sou a primeira. Não sou a primeira. Mas eu consegui me destacar. Eu sou a única engenheira aqui na cidade que tem um escritório que trabalha com financiamento de construção, que fala isso o tempo todo e que ajuda as famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria. Por quê? Porque eu meti a cara aqui só saber disso. Você entendeu? É isso que eu tô falando pra você. Você vai dominar o que praticamente ninguém domina, porque a gente não aprende isso na faculdade. Na faculdade eles ensinam a gente... Eles colocam na nossa cabeça que a gente tem que conseguir um emprego, que vai ganhar um piso salarial, mas não vai ganhar merda nenhuma, porque eles iludem a gente que quando a gente sai de lá vai acontecer isso, não acontece, a gente trabalha e não ganha o piso salarial, não ganha mesmo. Eu estava na construtora e pedi demissão exatamente por isso. Tá? E Miliana, e como eu vou me tornar minha referência? Como eu vou dominar a área, o processo de financiamento de construção? O primeiro passo é você consumir mesmo o meu conteúdo gratuito aqui no Instagram, no YouTube, porque eu trago toda semana, eu entrego ouro para vocês mesmo, toda semana, falando e te mostrando sobre o processo de financiamento de construção. O segundo é você enxergar, né? Você enxergar essa oportunidade na sua frente e enxergar que tem 13 milhões de famílias que sonham em adquirir a casa própria e não sabem como fazer isso, tá? Quantas pessoas você conhece que moram de aluguel? Quantas? Fala pra mim, tá? E a terceira, gente, é entrar no campo de batalha e seguir uma metodologia. Porque é uma metodologia é um passo a passo, é um processo, é uma receita de um bolo. Bolo, depois que você aprende a fazer, você esquece? Não. E assim é o processo de financiamento de construção. Você não vai esquecer. Gente, e você também ter uma profissional que tenha experiência te orientando ali certo. Quais são os processos, como é o processo, quais são os passos, qual é o próximo passo. Não tô falando aqui que tem que ser Emiliana, não tô trazendo sardinha pra minha lata não, mas eu tô te orientando. Você precisa de ter uma pessoa com experiência que vai te ensinar o processo, o passo a passo, para segurar na sua mão ali, porque senão você vai ficar perdida. E que se você estiver perdida, como você vai passar segurança para o seu cliente, que você sabe o processo de financiamento de construção? Como você vai passar essa segurança para ele? Se nem você mesmo sabe qual é o próximo passo. Você não sabe que depois que aprovar o crédito do cliente, o próximo passo é encontrar o terreno. E você não sabe que depois que encontra o terreno, você tem que pedir uma certidão. O terreno tem que ter uma certidão de inteiro teor. Você não sabe. E aí, se você não sabe dar as cartadas, qual é o próximo passo, você vai ficar ali, olhando assim pro tempo, e o cliente vai perceber isso e ele não vai te dar o serviço, tá?
E eu considero o nicho de financiamento de construção um dos mercados de mais lucratividade dentro da engenharia civil, tá? Porque você pode oferecer ali, prestar vários serviços dentro do financiamento de construção. Você atende um cliente que não tem o terreno e quer comprar o terreno e construir a casa para ele. Você atende um cliente que já tem o terreno, mas não tem dinheiro para construir a casa, aí ele só quer o dinheiro para construir a casa. Você consegue atender esse cliente. Você consegue atender o cliente que deseja fazer uma reforma na casa dele, ampliar a casa dele, mas ele não tem dinheiro, tá? Você consegue atender o cliente que já comprou o terreno, já começou a obra, mas não teve dinheiro para terminar. Você consegue atender também esse cliente, tá? Então, olha, é um mercado assim que você tem várias formas, você tem como abordar vários clientes mesmo, entendeu? Para e pensa no que eu acabei de falar e vê se você não tem uma pessoa que você conhece, que sonha em estar na casa dela, prontinha, novinha, mas não teve o dinheiro e se enquadrou no que eu acabei de te falar. Fala pra mim, se você não conhece. Eu tenho certeza que você conhece, absoluta certeza que você conhece, tá? E qual é a forma correta de você enxergar as oportunidades? São as pessoas. Você enxerga como? Com as pessoas que moram de aluguel, as pessoas que moram de aluguel, as pessoas que eu acabei de falar, as pessoas que compraram um terreno numa loteadora e dividiu isso financiado lá várias vezes na loteadora, mas não tem o dinheiro para terminar essa casa. Para terminar de pagar esse terreno, você consegue. Esse é um cliente seu. Você sabia disso? Que o banco vai lá, o banco aprova o crédito do seu cliente, ele quita o que o cliente deve com a loteadora, e o cliente, num único financiamento, ele vai pagar o restante do terreno que falta pagar e vai pegar o dinheiro para fazer a construção da casa dele, fazer aquela casa que ele sempre pensou, idealizou, se tornar realidade. Quantas pessoas você não conhece que compraram um lote financiado com uma loteadora? Gente, aqui na minha cidade lançou um loteamento aqui que não precisava dar nada de entrada e a pessoa pagava uma parcela por mês. As pessoas que não tinham nunca tinha dinheiro para comprar um terreno, não tinha dinheiro para comprar um terreno e muito menos para construir a casa. Não precisava dar entrada. No final das contas, muita gente comprou. O loteamento vendeu, rápido, os lotes, E aí, eu falo para vocês, muitos clientes compraram sem nem saber como eles iam construir a casa. E aí, eles se tornaram meus clientes. Por quê? Porque eu fiz com que eles pagassem, quitassem o que eles estavam devendo com a loteadora, porque o banco vai quitar a conta dele. E ele vai pegar um dinheiro a mais para construir aquela casa, tá? E aí aquilo ali se torna realidade e ele nem sabia que isso era possível. Agora você me fala, na sua cidade não tem um loteamento desse? Não tem, não? A maioria tem, mas aí não tem não, Emiliana. Eu só posso... só se na minha cidade tiver loteamento? Não, gente. A cidade tem outros terrenos que estão sendo vendidos. Como você vai saber quais são esses terrenos? Os corretores, sabe? Todos os terrenos da cidade que estão vendidos. Quando uma pessoa quer comprar terreno, ela logo procura os corretores. E os corretores são parceiros seus. Esses corretores são parceiros que eles podem te indicar esses clientes, tá? E tem gente que não sabe disso. Muita gente começou também a fazer a casa, compra o terreno, aí faz um projeto lindo, maravilhoso, papapá. A profissional não orienta ele da capacidade financeira, não pergunta qual é a capacidade financeira do cliente, faz aquele projeto lindo, maravilhoso, aí o cliente começa a fazer a casa e no final não consegue terminar de fazer a casa. E é possível ele pegar um financiamento para terminar de construir essa casa e fazer com aquela casa, né, do projeto, que
foi feita se torne real, aquilo se torne totalmente possível através do financiamento de construção. E, como eu disse, o cliente precisa de você desde o início até o fim, até o final, tá? E depois que você se torna referência, as pessoas começam a te conhecer, é uma coisa que vai fluindo e não tem mais volta. Depois não tem mais volta. Você fica conhecida, fica negando cliente, porque chega no momento que você não dá conta, porque é muito cliente. Hoje mesmo, antes de entrar na live, eu tava falando com uma amiga minha, arquiteta, e ela tava com um cliente pra mim, papapá, que ela fez um projeto e tal, que o cliente tá quer fazer comigo de qualquer jeito. E aí eu falei, caraca, eu tenho que ver, porque eu tô com minha agenda tá muito lotada. E aí eu falei que não. Aí eu falei que não dava. Aí depois eu falei, tá bom, eu vou lá ver o terreno, eu vou ver como é que vai ser a obra, eu vou ir ver. E as coisas vão influindo dessa forma. Eu te garanto isso. Eu te garanto porque eu sou prova viva e isso aconteceu comigo. Tá bom? Gente, eu espero poder ter te ajudado, tá? E ter feito você enxergar que para você dominar você dominar o processo de financiamento de construção, você não precisa de ter uma experiência, você não precisa já ter tido o seu primeiro cliente, não. Você precisa, depois que você aprende a receita do bolo, não tem mais volta. Vai. Alguma dúvida, gente? Deixa eu entrar, eu fico no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo, tem um monte de coisa aberta no meu computador. Então, eu espero poder ter ajudado vocês do fundo do meu coração. Toda segunda e quarta-feira, às 19h30, eu trago estratégias para você que é ente assim como eu, tá? E deseja alcançar sua independência profissional e financeira e chegar a 10 mil por mês ou mais, mesmo sem ter experiência. Qualquer dúvida, você me manda lá na caixinha, que é assim que puder, eu vou estar te respondendo, tá bom? Um beijo. E até segunda, 7h30, tem compromisso comigo, hein? Tchau, tchau.